De que forma... E deixou muito claro que, bom, ele quer participar, mas certamente ele não é a voz que toma as decisões. De que forma se faz isso, Mauro, para que... Porque, assim, acho que você ter 30% é importante. Claro. Se você for ouvido, acho que você tem como trazer coisas importantes, elementos importantes e colaborar bastante para que a coisa funcione, né, de um jeito que seja bom para o clube. Mas pode ser que você não seja, pode ser que você sugira aqui e ali e os 70% lá digam, maneira a sua ideia, mas não vou fazer o que eu penso aqui, e sou eu que mando nessa parada. De que forma o torcedor vai conseguir fazer uma avaliação sobre o Vasco? Não sobre o Vasco 777 e o Vasco associativo. Muito bem colocado, Tainá. Imaginemos, você tem 10 minutos de reunião. 10 minutos tá bom. Pedrinho, você fala 3, a gente fala 7. Seria, digamos assim, qualquer sociedade, um relacionamento... 10 minutos é maravilhoso, hein? Não, seria, aliás, boa ideia, hein, gente? Atenção, chefe, já dado spoiler. Vamos lá. Qualquer relação profissional, comercial, relacionamento. Amoroso. Eu vou olhar, inclusive, para a Giovana, está falando... Obrigada. Cara, não tem... Às vezes você entra com 99%, infelizmente a história que o Vitor entrou, assim, você tem uma maior responsabilidade ou menor, mas não deve, até aí, lamentavelmente, a experiência de final de casamento, um divórcio. Você não entra, 50% divide a casa ao meio, divide metade do filho com a serra. Não, cara, você tem momentos, inclusive, que você tem que ajudar 110% e negociar e entender que, tem momentos e momentos. Abre mão, coloca e pro bem geral da nação, no caso da nação vascaína. Então, assim, agora por partes. Primeiro, a SAF do Vasco, para pegar os exemplos mais próximos, a SAF do Vasco é uma, a SAF do Botafogo é outra e todas as SAFs estão. Se eu sou alguém da 77, eu fico felicíssimo. Ganhei. A melhor coisa que aconteceu desde que a gente chegou ao Vasco é a chegada de um profissional como o Pedrinho. Perfeito. E aí eu vou falar até no pessoal. Ele me convidou, aliás, um projeto que a gente precisa retomar, em 2003 para escrever o livro dele e, sobretudo, a questão, era a biografia dele, mas, sobretudo, a questão da depressão, porque ele queria ajudar as pessoas. Aí eu fiquei muito tocado pelo projeto. Foi em 2003? Em 2003. E olha como esse tema virou, né? 2003. Vocês teriam saído na frente de olha todo mundo. Olha a coragem do Pedrinho. Um tema que virou... Olha a coragem do Pedrinho. Até hoje eu acho ele muito corajoso da forma como ele se posiciona sobre isso. Gente, e vai lembrar que o Pedrinho foi cometida contra o Pedrinho uma barbaridade que foi a CBF divulgar o doping do Pedrinho por um remédio antidepressivo. Que ela simplesmente espalhou para todo mundo uma condição clínica que era um sigilo entre o médico dele e coisa, e a CBF tornou isso. Foi uma cagada na época, uma coisa, inclusive, que ele poderia ter processado e ganhado milhões. Sangue bom que ele de caráter legal, de coragem, de competência. E foram entrevistas muito duras, até porque minha mãe, por exemplo, tem depressão há muito tempo, ansiedade, até pela idade da minha mãe. Minha mãe é uma das 3 primeiras pessoas na história da humanidade que tiveram depressão. Mas, enfim. Então, assim, me tocou muito o projeto, que também aprendi muito também isso com o Pedrinho, até como lidar com a minha mãe até hoje. Mas, enfim. Então, assim, eu coloco isso só para deixar claro o apreço que eu tenho pessoal. Pela pessoa. E como comentarista, para mim, ele é o melhor do Brasil. Assim, o melhor disparado, um dos maiores que eu já vi, se não for o maior, é top 3. Assim, o Pedrinho é fantástico e até sofrendo alguns preconceitos inacreditáveis de gente que eu gosto, mas não vou entrar nessa área. Mas enfim. E fiquei felicíssimo mesmo, adoraria que ele fosse presidente do meu time, todo respeito a Leila, no sentido, até pelo apreço que eu tenho. Mas para ter uma ideia, como eu gosto do Pedrinho, para deixar muito claro o apreço que eu tenho. Então, por exemplo, eu coloco do Pedrinho como o Marcos Braz está do outro lado do planeta. Assim. Então, só para deixar claro, não gosto do Marcos Braz, tem méritos, e amo o Pedrinho, e até que eu tiver deméritos, eu vou falar, e até como profissional de futebol, algumas críticas que eu fiz, mas ok. Então, para deixar muito claro, se sua SAF, esse cara que eu sou apaixonado por ele, e olha que eu discordo de outras coisas dele, mas enfim, só para deixar claro, não concordo com tudo que o Pedrinho fala e faz, mas enfim, nem comigo eu concordo. Esse cara, se eu sou a SAF do Vasco, meu Deus, vem para cá, vem pro board, mesmo que você não fosse presidente, já põe aqui. E se sou o Pedrinho, com muita coragem também, eu me coloco e falo, gente, eu quero ter voz ativa, porque, primeiro, eu sou ex-jogador, eu nasci nesse clube, tenho uma afinidade com esse clube, cresci nesse clube, cheguei à seleção brasileira para esse clube, uma representatividade, uma paixão, um conhecimento, porque inclusive o Pedrinho, para mim, é o melhor comentarista que tem, porque ele não só aproveitou da experiência de campo, porque ele estudou para ser também. E estudou comunicação, estudou ainda mais futebol e consegue em 4 segundos ver um jogo, em 6 consegue comentar a respeito desse jogo. Mas enfim.
Então é um cara que merece todo o respeito e carinho. Se eu tenho um cara como esse, pô, se eu sou o Flamengo, eu troco o Marcos Braz e põe o Pedrinho. Então assim, o Vasco, a SAF tem que estar preparada. E se sou o Pedrinho, eu faço o que ele fez, que é também muito corajoso. Agora, e torcendo pelo Pedrinho, tudo. Isso vai funcionar? Vai dar certo? Nesse momento a gente não sabe, nem o Pedrinho sabe, nem a SAF sabe. Mauro, você imagina que vai dar certo? Eu acho que vai dar menos certo do que poderia, porque eu acho que os 70%, infelizmente... Isso aqui é vão pesar muito. Vão pesar muito. O Pedrinho legal, tá, mas vai ser do outro jeito. E não pode ser. Vasco, aproveite o Pedrinho. E quando eu falo Vasco, é o Vasco SAF. Sim. Ô, Giovana, de repente o grande ponto para SAFs seja... E aí a 777, se souber usar, tem um trunfo. Mas de repente o grande ponto seja... O que tá acontecendo com o teu celular? Sim, Tá possuído o celular. Possuído, cara. Não, mas impressionante, eu nem toco nele já. De repente o grande ponto seja conhecer a história do clube, conhecer a relação que o torcedor tem com o clube. E aí quando você tem um cara como o Pedrinho, você larga na frente, você tem a possibilidade de conseguir construir isso de uma forma um pouco mais fácil, mas tem que saber usar. Então, se tem uma pessoa que ama o Vasco, essa pessoa é o Pedrinho. Porque ele largou uma situação confortável como comentarista, muito consolidado, bem... Provavelmente porque ele era elogiado assim como ele foi grana, pelo Mauro, por muita gente, né? Sim. Pra pegar um problema. Porque o Vasco, o ano passado, até foi bem ali em determinado momento do segundo turno, mas a realidade do Vasco foi que, no final, brigou pra não cair. E aí ele pega esse problema ainda maior, não só pela condição esportiva, mas também pela 777, que vai mandar no clube. Ele pode ter várias vezes... uma boa intenção, boas ideias, mas pode ser barrado pela 777. Então isso é muito complicado, porque no final ele pode ser cobrado por gente que não entende isso das futuras decisões. Que foi o que ele falou, é Vasco. Exato, e a 777 não entende mais que o Pedrinho sobre o Vasco. E eu acredito que em muitos momentos vai querer se impor acima das ideias do Pedrinho, que é um cara que entende de Vasco. Isso é muito problemático, porque no final, quem tem a grana maior é quem acaba mandando. Porque o Pedrinho pode ter uma ideia e os caras falarem assim, não, mas o dinheiro é meu, eu não quero investir nisso daqui, eu não quero investir nesse jogador, eu não quero que você mande esse jogador embora, porque eu fui que investi lá no ano passado. Então, acho que muitos problemas virão, é complicado, vai ser complicado balancear, e a batalha do Pedrinho vai ser gigante. Mas se tem uma pessoa que pode sair vitoriosa dessa batalha, é ele. Porque ele é inteligente, é um cara que já superou muitas coisas, como a gente já mencionou aqui, é muito corajoso. Então, se tem uma pessoa que pode, de fato, ajudar o Vasco a se colocar em outro patamar, o Vasco a voltar ao patamar de gigante que ele já teve, de brigar por grandes coisas, essa pessoa é o Pedrinho. Veste, você acha que é inevitável, a pergunta que tá ali, né, vão entrar em conflito, você acha que é inevitável eles entrarem em conflito ou dá pra... Não acho não. Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar isso aqui. Isso aqui, assim, é um painel, parece um parque de diversões, que pode atender o novo, Tira Orlando da sua o alma. novo, o velho, pode atender quem gosta de princesa, pra quem gosta de radical, tem muita coisa aqui. Vamos lá. O Pedrinho, durante o processo eleitoral, ele foi muito atacado pelas outras chapas por ele ter sido convidado oficialmente pela 777 para ser o CEO do clube ou algo do tipo. Foi o que ele falou. E aí ele poderia mandar no futebol. Porque a gente tem assim, o Vasco, eu falo aqui para todo mundo, o Vasco, já falo isso sempre, tem a história mais bonita de todos os grandes clubes do Brasil, disparado. Então o Vasco, ele é mais do que o futebol. Mas o Vasco, ele é essencialmente o futebol, né? Ele é essencialmente o futebol. Então o Pedrinho foi atacado por quê? Por adversários durante a eleição, porque ele foi convidado a ser CEO da empresa, e aí ele poderia mandar no futebol. O que ele diz na entrevista brilhante e muito pé no chão, essa entrevista é pra torcida. Claro. Pra torcida entender o que ele vai fazer. O que ele diz? Eu quero ser consultado, mas a palavra final não é minha. Ele poderia ter a palavra final, porque ele foi chamado para ser o CEO da 777. Então, se ele tivesse assumido, ele diria, vai ser a pré-temporada vai ser aqui e não aqui. Ele diria, esse cara vai vir, esse cara será vendido, ele faria. Ele decidiu não fazer, porque era o sonho dele ser presidente do Vasco. Isso. Ele cumpriu o sonho dele. O que diz o contrato do Vasco com a 777? A 777 ela comanda todo o futebol do Vasco. Isso inclui o profissional masculino, o profissional feminino, a base masculina e a base feminina. Então, todo o futebol do Vasco, quem toma a decisão é a 777. Então,
Bola dividida. A pré-temporada vai ser em, sei lá, Buenos Aires. Ou vai ser no CT do Vasco. Quem vai decidir é a 777. O Pedrinho disse, eu quero ser consultado. E aí, ok, você pode consultar, como o Mauro disse, e chega e fala assim, pô, legal. E aí eu acho que a 777 tem que agradecer o Pedrinho ter vencido a eleição, porque acho que se fosse o outro candidato, o Levenciano, essa relação seria muito mais tensa e acho que muito menos produtiva do sentido de futebol. Eu vejo o Pedrinho hoje um cara mais preparado futebolisticamente do que o Levenciano, que foi o candidato derrotado. E, inclusive, na eleição do Vasco, foi muito legal que foi uma eleição ordeira. Nossa, a primeira da história. O Levenciano perdeu, cumprimentou o Pedrinho, não teve confusão, não teve porradaria, não teve nada daquilo que a gente viu. Então, assim, muito legal. Do ponto de vista prático, o Pedrinho falou tudo ali. Ele vai querer ser consultado. Eu, se sou a 777, consulto o Pedrinho pra tudo. Mas eu acho Por quê? Porque o Pedrinho conhece do que ele está falando, então eu consultaria e levaria muito em conta. Agora, se a 777 chegar e falar, não, é assim, vai prevalecer o que a 777 fez, porque ela é majoritária. Quem falou isso não fui eu, foi o Pedrinho. Então, eu acho que essa entrevista, você pontuou, né? É uma entrevista muito pro torcedor. Eu acho que sim. Mas também foi uma entrevista em que ele se posiciona pro torcedor, mas ele não fica contra e não bota o torcedor contra a 777. Ele não joga pra galera. Isso. Ele não tá jogando pra galera. Fala, cara, esse é o mundo real. Pensa em qualquer outra sociedade, em qualquer outra coisa que uma pessoa tem 70%, a outra tem 30%. Vai ser dessa forma. Então, eu quero ser ouvido, mas a palavra final não é minha. Mas não foi num... Você lembra? Ele não joga pra galera. Ele não joga pra galera e nem tira da reta. Isso, ele tá dando a real, tá mandando a real. Eu acho que ele não expôs a 777 em nenhum momento. O que faz a SAF querer ter um diálogo com essa pessoa, porque se já entra na pancadaria... A gente estava junto num prorrogação daquele pós-Flamengo e Cruzeiro e Flamengo, que o Ronaldo falou uma série de verdades na zona mista lá. Lembra? E a gente falou, olha, o Ronaldo tá falando, mandando recados verdadeiros pro torcedor. O Pedrinho fez... mas verdadeiros. Sim, doídos, mas verdadeiro. O Pedrinho fez isso ontem, ele falou a coisa verdade. Até eu conversando com algumas pessoas, o sonho do Pedrinho ser presidente do Vasco era por ser presidente do Vasco e também para cuidar de São Januário, que ele achava que estava muito largado, cuidar dos outros esportes, que isso continua com o Vasco. Então, por exemplo, o Vasco está fazendo uma grande campanha no NBB. É uma parceria lá com o site do Ronaldinho, do R10 Score, mas é uma grande campanha, acho que está em quarto ou quinto, sei lá. Assim, um time competitivo de basquete. E o Vasco tem uma história gigantesca no basquete. Então, assim, ele para cuidar disso também. Então, isso o Pedrinho vai fazer. O Pedrinho vai tornar o Vasco de novo um clube simpático, né? Para contato institucional, para contato, de repente, de patrocínio. Quem define o patrocínio é 777, lógico, mas o Pedrinho é um ativo importante para uma empresa. Você chega para uma empresa aqui, o Pedrinho tá aqui, tô representando o Vasco tá diferente, o Vasco tá... Então, assim, isso é o que o Pedrinho quer fazer. Eu, se fosse a 777, ficaria muito feliz de ser o Pedrinho. É isso. Lógico, na hora da bola dividida, vai prevalecer o que é 777, porque ela comprou. Mas eu acho que, respondendo, eu acho que a chance de conflito é bem menor do que seria com outro presidente.